Boa noite, igreja. Uma honra estar aqui, né? Vivi para ver Linda aterrorizando as meninas. Linda! O que é isso que você fez, garota? Ó, eu era mais suave, hein? Pastor, o que é isso, pastor? Essas meninas estão demais. Parabéns, tá? Muito feliz por vocês. Um grupo novo, né? Grande. O trabalho do Senhor não para, né? Me sinto muito honrada em ver Linda aqui. Isabelle ali, que já está aí, né? Como auxiliar. Deus abençoe cada uma. Estava ali nervosa igual vocês, eu estava nervosa igual vocês, porque a gente fica, né? A gente já passou por esse momento. Eu estou aqui acompanhada pelo homem mais lindo do mundo, cada um defende o seu. O Marrom, meu esposo ali, maravilhoso. Vamos completar 30 anos de casados, né? Para a glória do Senhor. E hoje é um dia muito especial, porque é um dia em que a gente vê o agir de Deus nesta igreja, na vida das famílias aqui que são responsáveis pelas meninas. Nós vemos aqui um momento muito agradável e um momento de muito aprendizado, porque o que vocês veem aqui não é nenhum texto que acontece na sala, não é? Então, é muito trabalho, é muito estudo, é muita dedicação das líderes. Deus renove as forças de vocês, a sabedoria, né? As ideias, para vocês conseguirem levar avante esse trabalho, tá? E aqui nessa noite nós vimos algumas coisas que me chamaram a atenção, desde o jogral até os hinos cantados. No jogral, eu reparei que elas falaram sobre José, elas falaram sobre Daniel, elas falaram sobre o tempo de Deus na vida de José e de Daniel, que parecia que estava perdido, mas no tempo certo, Deus agiu. Nós cantamos um hino que disse assim: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Só vivo para você, não sou do mundo, não. E te dizer, te pertenço, Deus. Às vezes a gente fala, mas a gente não presta atenção no que a gente está falando e no que a gente está cantando. Mas Deus que está ouvindo, Ele não esquece. Quando eu era adolescente, mensageiro igual vocês, que eu fiz todo, na minha época era Passos. Então, na minha época, eu fiz o culto da fogueira. E no culto da fogueira, que era um simbolismo, né? A gente ganhou um graveto. E esse graveto, nós fomos desafiados a colocar na fogueira, no final da ministração. E eu me levantei e coloquei lá. Será que naquele dia, naquela época que eu fiz isso, eu sabia de verdade o que eu estava fazendo? Provavelmente não. Mas Deus não se esqueceu. E Deus não esquece do que vocês estão cantando, falando e prometendo hoje. E Deus vai usar a vida de cada uma de vocês. Tá bom? Gravem isso, tudo que está acontecendo na vida de vocês, porque nunca vocês esquecerão. Mas eu vim aqui nessa noite, Deus colocou uma palavra assim no meu coração, e nós vamos ler, abrir nossas Bíblias, em 2 Reis, capítulo 5, e antes de a gente ler, eu quero orar, eu quero pedir ao Senhor, e já vou começar a orar. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Que a palavra tua aqui escrita possa saltar, Senhor, da Bíblia e nos mostrar aqui no texto aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que a tua palavra possa transformar as nossas vidas. Que a gente ouça e que ela possa penetrar na divisão da alma e do espírito e que possa haver transformação de vida nos corações de cada um nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então o texto diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Reparem que o primeiro Senhor está com letra minúscula. Então esse Senhor era o quê? Era o rei, certo? A quem ele devia obediência. E o segundo Senhor, que por meio dele o Senhor, quem é esse Senhor? Deus, dera a vitória à Síria, ou seja, Deus permitiu ele vencer a Síria. Ora,
tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então nós temos aqui uma história. Israel, ela foi atacada pela Síria. E Israel perdeu a batalha. E como nós já dissemos, Deus permitiu a Síria vencer Israel. E a Síria ganha o direito aos despojos. Toda vez que algum exército ganhava a guerra, eles tinham direito aos despojos. Quais eram esses despojos? Poderia ser o ouro, a prata, as mulheres ou os homens de guerra que eles podiam levar. E também o povo, as crianças, quem eles quisessem, era tudo deles. E aí o que aconteceu? Qual foi o motivo da derrota? Por que Israel perdeu para a Síria? O motivo foi simples: desobediência e idolatria. O povo estava desobedecendo a Deus e estava deixando outros deuses tomar lugar no seu altar, no seu coração. Então, foram derrotados. Aqui nós temos 3 personagens. O primeiro personagem é Naamã. Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria, herói de guerra, grande homem diante do seu senhor, respeitado, honrado, porém leproso. O segundo personagem, uma menina. Essa menina aqui, ela deveria ter em torno de entre 9 e 12 anos, mais ou menos. Então, ela poderia ser uma mensageira do rei, não é? Essa menina, com seus 9, 10, 12 anos, ela também tinha pai, tinha mãe, tinha casa, não é? E ela foi levada cativa. Ela foi levada pelos assírios. E aí, essa menina, que é a segunda personagem, ela foi cativa, a serviço da mulher de Naamã. Não se sabe o seu nome, na Bíblia não cita o nome dela. Não levam seus pais. Ela perde sua moradia, ela perde seus amigos, vai trabalhar em terra estranha, ainda junior, ainda mensageira. Imagina você hoje com 9, 10 anos, sendo levada para um outro local, longe dos seus pais, da sua mãe, dos seus amigos, dos seus avós, da sua casa, e vai para ser escrava da esposa de quem te levou. Mas aí nós temos um terceiro personagem, que é Eliseu. E quem foi Eliseu? Eliseu, um profeta, fez muitos milagres. Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias e recebeu. Foi chamado de homem de Deus. Essa expressão é bíblica. Homem de Deus. Então, nós vemos aqui 2 homens poderosos, Naamã, aclamado pelo rei e admirado pelo povo, certo? Entrou para a história não por suas vitórias. Ele não entrou pelas vitórias, mas ele entrou pela lepra. Nós temos também Eliseu, que mesmo depois de morto, um homem morreu e foi enterrado. E o seu corpo morto encostou no corpo, nos ossos de Eliseu e reviveu. Só para a gente ter noção, com esse pano aí de fundo, né, para a gente fazer um levantamento da história, a unção que Eliseu tinha, essa unção ele pediu que Elias desse essa porção dobrada sobre ele. Inclusive, nós fomos num acampamento que falou sobre isso, né, Linda? Não sei se você foi aqui em Bacaxá. E aí foi muito bem explicado, muito bem explanado sobre essa questão. A menina que não tem nome, perdeu sua terra, nação, sua língua, seu direito de viver sua religião, ela tem uma postura, porque ela perdeu tudo. Então, ela teve uma postura, ela era cativa fisicamente, mas mentalmente ela era livre. Por que ela era livre?
porque ela não se deixou ser tomada pela raiva, pelo ódio, e não esqueceu o Deus a quem ela servia, ou melhor, a quem os seus pais serviam. E aí, ela teve uma excelente educação. E aí eu gostaria que a gente lesse lá em Deuteronômio 6, porque aqui nós vemos algo muito importante na vida de uma mensageira do rei, na vida de um filho, na vida de um adolescente, que é quando eles estão se formando, né? Ainda psicologicamente, o caráter, a personalidade. E aqui diz assim, olha, Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso aqui é uma ordem para nós pais, que nós devemos ensinar. E essa menina aqui, ela foi muito bem ensinada, porque ela estava longe, mas ela estava com a mente ligada naquilo que ela aprendeu. E aí nós vamos ler ainda no mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículos 7 e 8, que diz assim: então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria e para nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. Os pais têm uma grande responsabilidade sobre a vida dos seus filhos. As meninas estão aqui aprendendo, a responsabilidade dos pais é trazê-las no dia da reunião, é ajudá-las em casa com o material que tem que ser estudado, manter uma rotina para que elas consigam, como foi falado aqui, né? Como foi difícil. Tem escola, algumas trabalham, algumas têm tarefas em casa, ainda tem as tarefas das mensageiras do rei, tem escola bíblica dominical, e tem culto, e tem várias atividades. Então, a responsabilidade é nossa, como pais, trazê-las. Mas essa menina, ela era cativa fisicamente, mas livre mentalmente. O que ela poderia pensar, o que você pensaria, se fosse você agora, sabendo que a pessoa que te tirou, que matou os seus pais, a Bíblia não diz que foram mortos, mas provavelmente foram mortos, porque não foram levados. A menina foi levada sozinha. Então, o que você faria agora, sabendo que esse cara está leproso? E a lepra, deixa eu te falar um negócio. Quando era descoberto a pessoa com lepra, ela tinha que ficar isolada, separada. Ela não podia conviver com outras pessoas. Só que Naamã, ele usava o quê? Uma armadura. E aí ele ia para a guerra. Mas ele era leproso. Então, o que a menina poderia pensar? O que você pensaria? Eita, chegou a hora da minha vingança. Não é não? Eu sei que se você fosse lá, ele seria curado. Mas eu vou ficar quietinha, ninguém mandou me tirar de lá. Mexeu com a pessoa errada. Eu sou de Deus. Tu mexeu comigo, agora tu vai pagar. Mas não foi isso que ela pensou. Não foi isso o entendimento dela. O entendimento dela foi totalmente ao contrário. Ela não pensou em vingança. Mas aí a gente pensa assim, com muito menos que isso, a gente fica tão revoltadinho, né? Quando você posta alguma coisa no Instagram que ninguém curte, ou quando alguém comenta alguma coisa que você não gosta, ou quando chega em casa que a mãe manda lavar banheiro, limpar o quarto, já fica logo revoltado, já quer fugir de casa, não é? Quantos adolescentes pensam na adolescência em fugir de casa por qualquer situação que aconteça? Não chega nem aos pés do que essa menina aqui passou. Então, hoje, a gente, quando vê essas situações dentro da nossa casa, quando os pais não concordam com coisas que a gente faz, quando os pais nos orientam, chamam a atenção da gente, nos corrige, a gente fica logo revoltadinho.
se tranca no quarto, não quer mais falar, não quer conversar. Mas essa menina aqui estava numa situação terrível, numa situação precária. Como nós dissemos, cativa fisicamente, liberta mentalmente. E aí, nós temos aqui alguns ensinamentos. Primeiro ensinamento dessa história: ela não perdeu a referência de fé. Se eu pegar esse papel aqui e soltar esse papel aqui, para onde ele vai? Por que ele vai para o chão? Por causa de quê? Por causa da lei da gravidade? Então, a lei da gravidade diz que se eu soltar esse papel aqui, ele vai para o chão, certo? Ó, a lei da gravidade caiu no chão. Mas nós temos também outras leis aqui, ó, na palavra de Deus. E que se essa lei aqui cumpriu com aquilo que a gente já aprendeu, que a lei da gravidade, se soltar, cai no chão, nós temos aqui outras leis. Em Efésios 6, diz que honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Esses dias são de quantidade e de qualidade. Se nós obedecermos, honrarmos aos nossos pais, nós vamos prolongar os nossos dias na questão da quantidade e da qualidade. Ela está longe de casa, mas a casa está nela. Ela não está mais lá no local que ela morava, ela não está mais com os pais dela. Mas os princípios estão dentro do coração dela. Os pais inculcaram dentro dela a palavra de Deus e ela, mesmo longe, ela não esqueceu daquilo que ela aprendeu com os seus pais. Inculcar é empurrar contra. O mundo vem com um conceito e você empurra o conceito bíblico contra aquele conceito. Para isso, nós precisamos conhecer o quê? A palavra de Deus. Senão, a gente não consegue empurrar contra. Certo? Então, essa menina, ela tinha um pastor, ela tinha uma fé. Lá, ele será curado, era uma convicção. Ah, se o meu Senhor conhecesse, ah, se você conhecesse o meu Deus, você saberia o que ele poderia fazer por você. Então, se ela não tivesse convicção no seu Deus, ela não passaria confiança. Ela passou confiança para a mulher de Naamã devido ao seu comportamento. Mensageiras do rei, seus pais podem confiar em você? Se podem, ó, parabéns, continue assim. Porque essa menina aqui, ela passou confiança. Se você está escondendo alguma coisa, é porque essa coisa é mentira. Porque não precisa se esconder uma verdade. Se é verdade, eu digo a verdade, está tudo bem. A gente esconde aquilo que é mentira. E a gente sabe que a mentira é de quem? É do diabo. O pai da mentira é o diabo. E Naamã acredita nela e faz uma viagem internacional. Ele conta ao seu senhor, o rei, o que a menina disse. E o rei da Síria faz uma carta e manda para o Naamã, rei de Israel. E aí, quando ele vai lá para Israel, ele leva essa carta para entregar ao rei. E essa menina não tem noção do que ela está fazendo. Porque ela poderia levantar uma guerra. Essa atitude dela poderia causar uma grande guerra. Porque o rei olha e fala assim, como assim? Eu não posso curar ele. Por que ele vem até mim? Não é? E aí Eliseu ouve. Por que o rei está preocupado? Não, manda ele vir falar comigo. Ele usou toda uma diplomacia para a visita. A resposta no capítulo 7, olha o que ele diz. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Ele ficou preocupado. Mas Eliseu fala assim, não, manda ele vir até mim. E aí ele diz assim, você não foi nem lá falar com ele. Mandou o servo dele, fala para ele lá no Rio Jordão, se banhar 7 vezes que ele vai ficar curado. Ele, como assim?
Como assim no Rio Jordão, se lá na minha terra os rios são muito melhores? E aí, eu não vou entrar nessa questão, porque eu quero falar com vocês sobre a menina. A atitude que a menina teve, a mudança de mente, a metanoia. O segundo ensinamento que a gente aprende é que ela está cativa, mas é livre. Ele é livre, mas está cativo. Ninguém podia conviver com um leproso. Quando ele chegava em casa, ele tirava a armadura e lá estava a lepra. Ela não só convivia com um leproso, como ela cuidava de um leproso. Só, queridos, que a lepra não pega nela. Que interessante, né? O texto não diz, a menina cuidava do leproso e ficou leprosa. Não. A lepra não pega na menina. Convivia com o leproso, cuidava do leproso. O terceiro ensinamento, ela mora com o leproso, a lepra não pega nela, mas ele mora com uma menina de fé e sua fé pega nele. Que legal, né? Versículo 17, diz assim, e disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto ou sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Ele reconheceu o Deus da menina como o seu Senhor. Sempre vai ter alguém com problema, meninas. Vocês sempre vão lidar com alguém na escola, ou em casa, ou na família, ou na vizinhança, que tem algum problema. Mas também com alguém que tem a solução. E também um intermediador. Quem você vai ser? Quem somos nós nesse trio? Naamã, ele fala assim, Abana e Farfar, que são os rios lá da cidade dele, na terra, né, de um rei poderoso, mas a cura estava na terra de Israel. Não no Jordão, mas na palavra que saiu da boca do profeta de Deus, do Deus de onde a menina foi tirada. Quando ele mandou Naamã se banhar no rio, não foi o rio que curou Naamã, mas foi a palavra de Deus dita através da boca de Naamã. Da nossa boca tem que sair palavra de cura. Tem que sair palavras boas, palavras que vão curar as pessoas e não que vão adoecer, não que vão aborrecer. Ele quer nos usar. Deus está cansado de gente que fica no congresso, que fica nas mensageiras, que fica na igreja. Jesus quer voltar para casa com você. Ele quer ir para a escola com você, quer ir para a faculdade com você. Quando a gente vem para a igreja, a gente sai daqui obedecendo o ide. A Bíblia não diz ide por todo mundo. Esse ide é indo. Você sai daqui indo pelo caminho e fazendo aquilo que você aprende aqui na igreja. Então, a gente precisa conhecer esse Deus para poder ser essa boca dessa menina que cura, que sabe onde tem a cura, que sabe o Deus que serve e que pode apresentar esse Deus para as pessoas. Ela diz assim, se você o conhecesse. Se nós conhecêssemos Deus, como Deus pode se apresentar para a gente. Como aquele Deus que pode fazer milagres. Você precisa ter esse relacionamento com o Senhor. Um relacionamento de fé, de dizer, se você conhecesse o meu Deus, você seria curado. Eu queria fechar a mensagem dessa noite com uma história real. Tinha uma menina, uma garota de 6 anos, chamada Tess. Tess tinha um irmão de 4 anos. Esse irmão estava doente. Os pais estavam no quarto chorando, desesperados, porque precisavam vender a casa, porque o menino estava com uma doença muito grave. E aí a mãe diz a seguinte frase, dentro do quarto, só um milagre pode salvar a vida do nosso filho. E aí Tess, do lado de fora, foi dormir com essa frase na cabeça. Só um milagre pode curar a vida do nosso filho. E aí ela foi no quarto dela, pegou um cofre com algumas moedas
Saiu correndo, dormiu, né, com essa frase, acordou, foi lá na farmácia. Isso é uma história real, tá? Foi na farmácia, chegou lá na farmácia, ficou olhando assim na vitrine. E aí o dono da farmácia falou: menina, o que você quer? Você não está vendo que está me atrapalhando? Eu estou aqui com meu irmão saiu daqui, solteiro ainda, veio da Inglaterra para cá para poder estar comigo, para conversar comigo, você aqui me atrapalhando. Não, eu vim aqui para comprar um milagre. Aí ele falou: comprar um milagre? Aí o irmão do farmacêutico pergunta para ela. Ele falou: meu irmãozinho está muito doente, meu irmãozinho Andrew. Tem um negócio crescendo na cabeça dele. E minha mãe disse que ele vai para o céu. Eu preciso comprar um milagre. E aí o irmão do farmacêutico fala assim para ela: quanto você tem aí? E ela diz assim: $1,11. Aí o irmão do farmacêutico fala: que coincidência. Muita coincidência. Exatamente o valor do milagre. Me leva lá na sua casa. O irmão foi na casa de Tess. Olhou o irmão do farmacêutico, né? Olhou o irmãozinho dela, pegou o irmãozinho dela, levou para a Inglaterra, operou o irmão, cuidou do irmão, pagou o tratamento, pagou tudo. Veio para casa, trouxe o menino, curado, entregou para os pais. E aí Tess passa de novo na porta do quarto dos pais e vê os pais chorando outra vez e pensa: esse povo não para de chorar? O que eles estão chorando de novo? O menino já está curado. Não vamos precisar vender nossa casa. E a mãe falava dentro do quarto, toda emocionada. E o pai: nós não vamos precisar vender. É só um milagre. A mãe: eu estou curiosa. O melhor médico, a melhor cirurgia, o melhor hospital. Isso deve ter custado muito caro. Tess não aguentou. Abriu a porta do quarto e falou: só custou $1,11. A inocência de uma menina. Esse cara, ele era um neurocirurgião, ele era diretor da universidade. A Tess não sabia. O que eu quero dizer para vocês? O que cura, o que salva é a palavra de Deus. Deus tinha um poder, Deus tinha planos para a vida do Andrew. Deus tinha planos para a vida dessa menina. Deus tinha planos para a vida de Naamã. Quando a salvação entrou na vida de Naamã, a salvação entrou dentro da casa de Naamã. Quando esse menino foi curado, a cura entrou dentro da casa desse menino. O que cura, o que salva é o Senhor Deus de nossas vidas. Não é o Rio Jordão. O que cura é a palavra de Deus. Aceita aqui no coração. Quando você faz seu coração o altar do Senhor, ele passa a ser Senhor da sua vida, Senhor da sua casa, Senhor da sua família e pode transformar toda a sua vizinhança, todos ao seu redor. Nós precisamos levar a salvação para aqueles que nos rodeiam, mesmo sem palavras. Fale se precisar falar. A nossa vida precisa ser essa vida dessa menina, que não pensa em vingança. Ela só pensou: ah, se ele conhecesse o meu Deus. Se vocês conhecessem o meu Deus, vocês não demorariam a entregar os seus corações ao nosso Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, eu quero te pedir em nome de Jesus, que a tua palavra, Deus, possa encontrar terra fértil. Que nós que estamos aqui possamos meditar na tua palavra. Que algo, Deus, dessa mensagem bíblica possa ficar nos corações aqui das pessoas presentes, das mensageiras, dos seus responsáveis, de todos que estão aqui. Que se alguma coisa, Deus, nós falamos que não veio de ti, se for possível, Deus, faça nos esquecer. Mas aquilo, ó Deus, que veio da tua parte, Deus, que possa calar profundamente em nossos corações. Muito obrigada por tua presença. Nós não abrimos mão, Deus, de vivermos contigo. Continua falando aos nossos corações. Louvado seja o teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.